Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos então ao nosso último Café do Cerrado. Hoje nós temos então um tema que envolve incontinência. E para falar sobre esse tema, nós temos duas pessoas que trabalham com isso, né? Então, para moderar essa reunião de hoje, nós temos a enfermeira Tissobeste Paola Viana Souza Farias, e ela vai apresentar o nosso palestrante, que é o enfermeiro estomoterapeuta André Aparecido Ramos. Bom, tenhamos uma boa reunião, que seja bastante proveitosa, como assim promete, né? Sempre que o André está conosco. Eu agradeço demais por ter aceito o convite, André, e a Paola também por aceitar moderar essa reunião. Como todos sabem, são reuniões com um fundo científico. A gente faz uma apresentação inicial e, ao final, a gente abre para discussões, tá? Também, já próximo do final da apresentação, a gente vai postar o link para a certificação de quem está assistindo esta reunião, tá? Então, estejam atentos ao chat, a gente vai dar tempo suficiente durante a discussão para que vocês não esqueçam de preencher, então, esse link, tá bom? Boa reunião a todos, estou aqui caso precisem de mim, tá bom? Então, boa noite a todos. Vou apresentar aqui o meu colega, o André. O André é enfermeiro do programa de neuroreabilitação e lesão medular do Hospital Sara Brasília. Atua nas áreas de tratamento de feridas, estomias e incontinências urinária e anal. É pós-graduado em estomaterapia, educação, nefrologia, saúde da família e tem aperfeiçoamento em qualidade no cuidado e segurança do paciente. Vocês explorem o André. O André tem um domínio muito rico nesse assunto. Ele realmente vivencia todas essas questões das disfunções neurogênicas do trato urinário, o perfil de paciente deles. E ele tem muito a acrescentar. Pode explorar o André. E é com você, André. Muito obrigado pela apresentação, Alexandre, Paola. Assim eu espero poder contribuir com essa noite, né? Agradecer a apresentação das colegas, agradecer a SOBEST pelo convite, né? SOBEST Sessão DF, ao Sara pela liberação para poder estar fazendo essa apresentação. E eu espero, não sei tudo, mas espero poder compartilhar um pouquinho com vocês e agradecer a presença de todos os colegas que estão aí presentes. A gente sabe que é um período de festas, né? Várias pessoas já estão tendo alguns eventos e todo mundo aqui, uma quinta-noite para a gente estudar e falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto tanto. Então, vamos lá. Então, assistência de enfermagem às pessoas com disfunção do trato urinário inferior. Primeiramente, declaro, então, que eu não tenho conflito de interesse. Pode ser que em algum momento da aula a gente fale algum nome de catéter, alguma coisa específica, mas eu declaro que não tenho conflito de interesse. E aí o termo, o seguinte, muitas pessoas falam bexiga neurogênica ou disfunção neurogênica do trato urinário inferior. Então, bexiga neurogênica ainda é usado, né, no dia a dia, clinicamente, no dia a dia, dentro do hospital, a gente usa esse termo, porque a gente no corriqueiro a gente não fala disfunção neurogênica do trato urinário inferior. Porém, o nome é recomendado pela International Continence Society, né, para usar esse termo disfunção neurogênica do trato urinário inferior. Para contextualizar, né, para a gente entender um pouquinho melhor, eu queria fazer um contexto de uma pessoa, né, porque a gente vai falar, na verdade, sobre essa disfunção que é do trato urinário inferior, mas a gente, na verdade, sempre fala de uma pessoa que tem esse agravo, né? Esse agravo clínico. Então, João saiu de casa para trabalhar de moto e sofreu um grave acidente. Todos nós, né, em idade útil, vamos pensar, idade produtiva, ou a gente sai de casa para estudar, ou trabalhar, ou às vezes os dois, ou por vários outros motivos, né? A gente sai no nosso dia a dia aí. E aí a gente pode ocorrer algum acidente com a gente. E aí, João, acontece que teve um acidente. E aí passou aquele período todo de hospitalização, ficou em UTI, e aí depois foi para enfermaria, e aí ele se viu numa cadeira de rodas. Quando a maioria da sociedade vê João, vê ele como um indivíduo que está na cadeira de rodas.
mas não imagina o tanto de mudança que teve na vida de João, né? Então, são várias mudanças. A primeira dessas que a gente vê é a questão da imobilidade. A gente vê o paciente na cadeira de rodas, então a gente fala, ele só está na cadeira de rodas. Mas muda todo o cotidiano, muda todo o contexto familiar, adaptação da casa, fatores psicossociais, tem risco de lesão por pressão, dor neuropática, espasticidade, alterações vasculares, alterações ósseas que podem acontecer também. Tem o intestino neurogênico, que a gente também chama, o termo ideal que a gente chama de disfunção intestinal neurogênica, e uma das coisas que pode acometer João é a bexiga neurogênica, a disfunção neurogênica do trato urinário inferior. E o que mais impacta, a gente sabe, para esses pacientes, porque a gente precisa da continência para a gente poder viver em sociedade. Então, quando eu consigo evacuar adequadamente, urinar adequadamente, e não fico molhado, e não tenho cheiro, né, os odores, então eu estou socialmente, vamos dizer assim, estou conseguindo me adequar à sociedade. E as pessoas acontece muitas vezes o quê? Por conta da incontinência, acabam tendo outros agravos de ficar em casa e tudo mais. Então, uma coisa que eu falo é o seguinte, o João tem vários outros problemas. Por que não a gente pegar esse problema aqui de bexiga neurogênica e a gente entender tão bem que isso vai impactar muito na vida do paciente? Demais da conta. Se a gente deu um olhar, né, para cuidar de João, tanto da questão do intestino, da bexiga, ele vai conseguir cuidar de todas as outras. Mas se eu não der uma continência para ele, provavelmente vai ser difícil dele ser reabilitado. E aí, assim, vindo de encontro, existe umas diretrizes de atenção à pessoa com lesão medular, se alguém quiser aprofundar um pouquinho mais no assunto. A gente orienta até os pacientes a lerem essas diretrizes, né, de 2015. É bem simples a leitura, então, tanto para profissionais, como pacientes, como até cuidadores, familiares, para ler, então, essas diretrizes. E a gente também tem outras sociedades também que a gente pode achar também que são referências internacionais para a gente, né? Como a ASIA, ISCOS, PVA e SAR Professional, que inclusive tem cursos, né? Por exemplo, a SAR Professional tem cursos dentro das plataformas que a gente pode fazer, inclusive, cursos e ter certificados. Então, para quem quiser se aprofundar um pouquinho ainda mais com linguagem científica. Então, o problema de disfunção neurogênica do trato urinário inferior, ele é um problema multifatorial. Então, é essencial o enfermeiro e técnico de enfermagem, né, para cuidar do auxiliar de enfermagem também, para cuidar do paciente. Porém, a gente cuida em equipe. O médico, o nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, pedagogo e assistente social. Cada um tem o seu papel para poder fazer as orientações do paciente, tanto adaptações do dia a dia, alimentação, medicamentos, enfrentamento, né, de devolver para a sociedade esse paciente. Então, todo mundo tem o seu papel primordial. Temos aqui também um artigo que eu trouxe, que eu fiz uma revisão de literatura dos últimos 2 anos, para ter coisas bem fresquinhas aqui para a gente poder discutir. E tem esse artigo que vai de encontro, que fala sobre a reabilitação dos pacientes com bexiga neurogênica depois de uma lesão na medula, espinhal. É uma visão de literatura, e ele fala realmente do trabalho conjunto dos profissionais, principalmente aí fala do cuidado psicológico também esses pacientes. Que muitas vezes a gente quer cuidar do paciente, mas a parte psicológica dele não está adequada no momento para ser reabilitado, inclusive. Bom, vindo mais então de encontro com a disfunção neurogênica urinária inferior, eu preciso entender a fisiologia e preciso entender a anatomia aí do trato urinário inferior, para, inclusive, conseguir entender a fisiopatologia. Então, vamos lá, de forma mais breve, né? Então, a gente tem aqui os rins, aqui os ureter, os cálices renais aqui, os ureteres, a bexiga e a uretra. A gente divide o trato urinário inferior, o trato urinário, em dois. A gente tem o trato urinário superior, que é rins e ureter. Trato urinário inferior é a bexiga e a uretra. Então, o que a gente vai falar mais aqui é sobre essa parte aqui de baixo do bexiga e uretra. Então, então, a gente feito um corte para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre ela, mais profundamente. Aqui a gente tem os orifícios ureterais, então a gente viu lá que os rins filtram, né, através da filtração glomerular,
filtram, então, o sangue, vai ser produzida urina, e aí vai cair a urina através dos orifícios ureterais aqui, vai caindo urina, e vai caindo de forma gradativa, de forma gradual, tranquila, essa urina vai caindo aqui. Aqui é o trígono vesical. Quando enche a primeira metade aqui, a gente já tem a primeira sensação de micção, primeira vontade de urinar então, quando chega aqui a metade. Então, esses são os orifícios. Aqui é o músculo detrusor, que é o músculo da bexiga. Então, é muito importante guardar isso, porque a gente vai falar sobre essa questão do músculo, né? Então, a bexiga é um músculo, não é um músculo estriado, é um músculo liso, mas é um músculo. Aqui a gente tem o colo vesical, que também a gente fala que é o esfíncter uretral interno, que fica fechado também na fase de enchimento. Aqui é a nossa uretra, e aqui é o nosso esfíncter externo. Aqui é a musculatura estriada, esquelética, que faz junto o esfíncter externo, junto com a musculatura do assoalho pélvico, faz a formação aí de contração, é importantíssimo para a continência. Então, para a gente entender um pouquinho mais, então, a bexiga ela é altamente inervada, então ela é inervada aqui por nervos periféricos, né? Nervos periféricos aqui, medula, essa inervação, quando enche a bexiga, essa informação vai para nervos periféricos via medula, via ponte. A ponte, a gente fala, muitos autores falam como que sendo um interruptor, um switch, que ele fala que é uma tomada liga e desliga, porque ela faz a informação que a bexiga está cheia ou não. E aí, quando chega a informação aqui de bexiga cheia, manda a informação para o cérebro. Essa informação para o cérebro, a gente decortica, a gente entende que a bexiga está cheia. E aí, o córtex cerebral, que é a fase aqui dessa parte racional, a gente vai decidir, tomar a decisão se é o momento ideal para urinar ou não. Por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, o ideal que seria que eu não parasse da apresentação para poder urinar. Então, eu mando essa informação para baixo novamente. Decidi que eu não vou urinar, mando para a ponte, que eu não vou urinar, vem sensação aqui via medula, toda essa informação via medula, nervos periféricos, bexiga. E a bexiga fica relaxada, esfíncteres contraídos, então eu não vou urinar. Então, aqui, então, a gente tem envolvido o sistema nervoso simpático, parasimpático, né, do sistema nervoso autônomo, e a gente também tem o sistema nervoso somático, que faz parte aqui do esfíncter uretral externo, né? Então, a gente vê que a bexiga, ela é altamente nervada e ela depende de toda essa comunicação e que tudo isso esteja íntegro. Então, assim, um resumo, quando enche a bexiga, né, a fase de enchimento da bexiga, fase 1. Então, a bexiga então, é o músculo detrusor que está relaxado, porque a urina está caindo aqui via ureteres. Então, a urina está caindo, está gotejando e está caindo. Beleza. Os esfíncteres estão contraídos, tanto o interno como o externo. Existe a contração aqui do assoalho pélvico. E aí, quando enche pela metade, vem a primeira sensação de urinar. Então, sobe a informação. O trígono vesical, ele consegue mandar essa informação em via nervos, medula, cérebro, que, ó, tem já uma quantidade de urina que eu consigo urinar. Mas como é metade da bexiga, vamos imaginar que agora eu estou aqui com vocês e metade da bexiga, eu falo, não preciso urinar agora. Então, o que acontece? O músculo detrusor continua relaxado, os esfíncteres todos contraídos e continua, então, caindo urina. Na fase 3 aqui, então, quando acontece como foi enchendo de urina, quando existe uma repressão vesical, um aumento aqui, a musculatura, as fibras da musculatura, elas se estiram. Quando acontece isso, é mandada uma informação. Então, olha, agora precisa urinar. Então, o que acontece? O próprio organismo, ele inicia uma abertura do colo vesical, do esfíncter uretral interno. Então, o que acontece? Quando a gente está com aquela muita vontade de urinar, que a gente segurou, que a gente às vezes até dá uma agachada, que a gente fala assim, precisa segurar muito na região ali do bumbum, do esfíncter, na região do assoalho pélvico, que a gente fala assim, não, para não perder urina. É porque o esfíncter interno já começou a abrir,
porque isso é uma medida de proteção do seu organismo para você mesmo, né? O nosso organismo é muito inteligente. Então, o que acontece? Vou procurar um lugar adequado para urinar, e aí vamos direcionar o vaso sanitário. As mulheres vão sentar, os homens vão ficar em pé. Vai, então, contrair o músculo detrusor, o esfíncter interno vai continuar relaxado, vai relaxar o esfíncter externo, e aí acontece, então, a micção. Essa, então, é a função vesical normal. E aí o que acontece? Existem todas aquelas estruturas. Se acontecer, então, de tanto córtex cerebral, ponte, medula, ou nervo periférico, tiver, então, alguma lesão, eu posso ter, então, a disfunção neurogênica do trato urinário inferior. Então, a disfunção neurogênica do trato urinário inferior é um termo usado para definir, então, o mau funcionamento tanto da bexiga como do esfíncter urinário, né, que faz parte do trato urinário inferior. Então, decorrente de alguma alteração do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. As complicações são várias, como incontinência urinária, retenção urinária, infecções do trato urinário, urolitise, que é pedra na bexiga, refluxo vésico-ureteral, disreflexia autonômica e doença renal crônica. A gente vai ver um pouco mais depois essas complicações. Então, existem as causas medulares, como mielomeningocele, síndromes medulares, mielite transversa, tumores, traumatismo raquimedular, que é a maior experiência que eu tenho, né, porque eu trabalho no programa de lesão medular. E aí, nesse paciente que a gente vai avaliar, só um minuto, gente, que cai. Estão me ouvindo? Sim, André. Ah, ok, porque descarregou o meu fone, mesmo eu tendo carregado, ele descarregou e aí eu tirei o fone. Vamos lá, então, continuar. Então, as causas medulares, então, eu falei para vocês, e aí o nível da lesão medular é muito importante para eu saber reconhecer esse paciente, tetraplégico, se ele é paraplégico, e se ele é paraplégico torácico, lombar ou sacro, que isso vai me dizer muito para o tratamento da bexiga neurogênica, da disfunção neurogênica do trato urinário inferior. E se a lesão medular é completa, EISA A, ou incompleta, EISA B, C ou D. Quem normatiza se a lesão medular é completa ou incompleta é essa sociedade aqui, associação, o EISA, que vai falar se o paciente tem lesão medular completa ou incompleta, e a gente vai definir a forma de tratamento do paciente. Causas cerebrais, esclerose múltipla, doença de Parkinson, acidente vascular encefálico, TCE e tumores cerebrais. Causas periféricas, a gente tem lesão de nervos periféricos, seja por cirurgia ou por traumas, e também diabetes mellitus. Muitas pessoas se estranham quando a gente fala de diabetes mellitus, mas é sabido que o paciente com uma glicemia acima de 180, acima de 200 persistente, ele pode lesionar tanto retina, tanto os vasos, como o pé, o paciente pode ter o pé diabético, e aí pode lesionar também os rins e pode lesionar também os nervos periféricos. E aí ele pode começar com sintomas, tanto de armazenamento como de enchimento. Então, a diabetes mellitus pode levar a bexiga neurogênica a essa disfunção e o paciente tem que fazer cateterismo ou ter algum tipo de manejo. Então, a gente foi visto, então, que toda a estrutura aqui do sistema nervoso central periférico pode ser comprometida. Então, a gente tem lesão suprapontina, lesão medular, como foi dito, lesão sacral periférica. A lesão medular, muitas vezes, o que acontece? Ela é uma inibição aqui a ponte, não comunica com o cérebro e não comunica com S2, S4 ali, com a ligação diretamente com a bexiga. Então, esses pacientes com lesão medular, espinha bífida e esclerose múltipla, às vezes avançada, são pacientes de alto risco de desenvolver doença renal crônica, né? E aqui estão alguns sintomas de armazenamento e sintomas de esvaziamento que o paciente pode sentir. Pacientes com lesão suprapontina costumam, às vezes, ter a bexiga hiperativa, mas não é uma hiperatividade tão grande. Às vezes, algum medicamento, uma dosagem baixa de medicamento ajuda o paciente. E, às vezes, o esfíncter é normativo. No paciente com lesão medular, o que acontece? A bexiga é bem hiperativa e o esfíncter também é hiperativo. Então, o paciente tem muito resíduo pós-miccional, justamente porque ele não consegue esvaziar a bexiga. Lesão sacral periférica, o paciente costuma ter a bexiga hipoativa, e aí o esfíncter normativo ou hipoativo. Então, entendendo um pouquinho melhor aqui,
Seguinte, então a gente sabe da comunicação, né, de nervos, bexiga, medula, ponte e córtex. Como que acontece, então, após uma lesão medular? Então, essa comunicação, a bexiga do paciente se encheu. Então, o paciente encheu a bexiga, e aí ele quer mandar essa informação aferente, né, aqui, subindo aqui é eferente. Então, quer subir essa informação para avisar que a bexiga está cheia. Porém, aqui na altura da lesão, vamos dizer que aqui foi uma interrupção, então não consegue chegar a informação para o cérebro, ponte e cérebro. Então, o que acontece? Essa informação, ela não chega. E muitas vezes, dependendo do nível da lesão, a informação sobe e desce, deixando a bexiga cada vez mais hiperativa, que a gente diz. E aí, quando o paciente, então, lesão medular completa, essa informação não chega de forma nenhuma. Está totalmente bloqueado. Não é que a medula do paciente foi cortada, é que a informação mesmo, como se fosse um fio condutor, essa informação realmente não deixa passar essa informação. Quando o paciente tem uma lesão medular incompleta, essa informação ela acha um caminho para conseguir subir para a ponte, reconhecer e o cérebro. Mas muitas vezes, por exemplo, paciente com EZAB de bola, que tem alguma sensação, mas não tem controle, ele não consegue mandar a informação que ele precisa, ele quer esvaziar a bexiga, ele manda a informação, só que chega aqui está bloqueado. Então a bexiga não contrai não para poder mandar a urina embora. Os pacientes com EZA-C e EZA-D, por exemplo, eles conseguem mandar alguma informação e conseguem, inclusive, fazer algum esvaziamento. Também, a hora de mandar esse controle, ele consegue achar algum caminho e da inervação da bexiga e acontecer a contração da bexiga e relaxamento do esfíncter. E a gente vai avaliando esse paciente dia a dia, a depender aí da lesão dele ser completa ou incompleta. Então, o que é uma bexiga hiperativa? Né? Vamos até ver o desenho aqui novamente. Aqui a gente tem um arco reflexo, que é a comunicação de ida e de volta. Então, o paciente que lesão medular completa vai ficar subindo e descendo informação. É como se a bexiga quisesse esvaziar a urina. A urina chega ali na bexiga a 24 horas. Que eu costumo falar na aula para os pacientes, que a gente dá uma aula de bexiga neurogênica para os pacientes, que a bexiga enche 24 horas, porque o coração bombeia 24 horas, o rim filtra 24 horas, então chega urina na bexiga 24 horas. Então, como chega urina 24 horas aí, a bexiga do paciente com lesão medular completa reconhece essa urina e quer contrair a todo momento para poder expulsar. Então, a bexiga fica hiperativa. Então, ela faz o quê? Muita força. Vai fazendo contração, 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 para poder expulsar, então, essa urina. Só que, muitas vezes, o que acontece? Alguns pacientes também têm o assoalho pélvico contraído. Então, aqui está todo contraído. Então, contrai em cima e aqui está contraído. Então, o que acontece? Aumenta a pressão aqui intravesical, o risco de aumentar, o risco de ter um refluxo vésico, que é bexiga, ureteral, de subir, então, urina para os rins, é muito grande. Então, por conta de pressões muito altas aqui dentro, e a gente fala por conta do dissinergismo detrusor esficteriano, que não está se comunicando bem, não está acontecendo de forma sinérgica. Então, é um dissinergismo que a gente fala. Então, muitas vezes, a bexiga é tão imperativa que ela consegue vencer. O paciente perde urina, mas sempre fica com residual alto. Então, aqui a denominação, então, contrai para esvaziar muitas vezes, mas não consegue esvaziar porque o assoalho pélvico muitas vezes não relaxa. Então, continuando aqui, então, a bexiga hiperativa, né, acontece dessa forma e o assoalho pélvico está contraído. A bexiga hipoativa é o quê? Então, o arco reflexo, ele não se comunica, porque às vezes a lesão medular é baixa, abaixo de T12, não se comunica, não consegue mandar nenhuma informação aqui para cima. Então, a bexiga, a gente considera uma bexiga hipoativa, e aí a musculatura aqui, muitas vezes ela é normativa, hiperativa ou hipoativa também,
tá? Então, a bexiga enche demais e a pessoa não sente ou eliminar, não consegue eliminar, então, a urina. Muitas vezes o paciente, então, o esfíncter normativo, às vezes ele acha que está conseguindo eliminar a urina, mas ainda fica o residual elevado. Então, a gente tem vários tipos aqui de bexiga, né? A gente pode encontrar bexigas hiperativas, hipoativas e normais, com vários tipos de esfíncteres, que eu não vou me detalhar para a gente não prolongar, mas a gente pode... E quem vai, na verdade, conseguir fazer esse diagnóstico? É o estudo urodinâmico, que faz o exame para verificar como que está a bexiga, né? E como está também o esfíncter. Aqui, o ideal é fazer uma anamnese bem detalhada desse paciente, né? Para cuidar desse paciente. Então, quando ele chega, a gente sabe todo o histórico dele, idade, estado civil, moradia, profissão, informação, que é a forma que eu vou conseguir, inclusive, sabendo disso, como que eu vou cuidar desse paciente. Se ele tem sensação e controle vesical, muitas vezes a gente já sabe pela escala EISA, se ele tem sensação ou controle. Mas às vezes ele fala assim, tem uma, uma sensação indireta, algum controle. A gente vai depois investigar isso. A eliminação urinária atual, como ele está fazendo para urinar, se ele está usando o coletor urinário externo, se está usando fralda, né, se está fazendo cateterismo. Se ele tem incontinência urinária ou retenção, o aspecto da urina vai me dizer muita coisa de como eu vou cuidar desse paciente também. Uso de medicamentos que ele está usando, histórico de ITU, se o paciente tem disreflexia autonômica e se também tem lesões de pele. Um artigo aqui também traz, corroborando com isso, aqui um artigo europeu, falando da importância do histórico de abordar esse paciente, inclusive aqui fala bem importante também da parte sexual e da parte também do intestino. Aqui é só um formulário também que tem da CESDF também aqui, que é um formulário também para a anamnese do paciente. Os exames complementares, quando eu preciso, então, avaliar esse paciente, eu vou avaliar esse paciente, é pedido exames laboratoriais, ureia, creatinina e estatina C, a urina rotina, né, que é o AS, e a urocultura, que é mais importante, inclusive, a urina rotina e a urocultura, para aqueles pacientes que não fazem cateterismo, porque o paciente que faz cateterismo, muitas vezes a gente sabe que o paciente é colonizado, né, tem bexiga colonizado. Ultrassom de enzimas urinárias, para saber a morfologia, uretrocistografia, para saber se o paciente tem refluxo vésico ureteral, que pode levar a hidronefrose, a uretrografia retrógrada, para saber se o paciente tem alguma lesão uretral, se tem algum problema ali de esfíncteres, por isso que o paciente às vezes não consegue progredir o catéter para fazer o cateterismo. E o estudo urodinâmico é o padrão ouro, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. O diário miccional, o diário de bordo, que eu também vou explicar um pouquinho mais à frente, mais detalhado, e o PED teste, que eu vou explicar um pouquinho mais. Então, o estudo urodinâmico, ele é o padrão ouro para analisar a função do trato urinário inferior com pacientes de doença neurológica, principalmente na lesão medular ou espinha bífida também, que são pacientes que têm um risco muito elevado de ter doença renal crônica. É um exame que é solicitado pelo urologista ou uroginecologista, registra as alterações do trato urinário inferior, que são a bexiga e o esfíncter, avalia fatores fisiológicos, patológicos e o ciclo miccional, ou seja, a fase de enchimento e esvaziamento. Quando o paciente tem algum controle urinário, o paciente, quando vai para a urodinâmica, ele faz a urofluxometria, que aí, então, ele avalia a velocidade do fluxo urinário, né, e o volume eliminado durante a micção. Quando o paciente não tem controle, esse exame não é feito, né? O paciente, então, fica sentado ou em pé, e aí ele vai urinar, e aí vai ter o fluxo e a pressão de fluxo. Cistometria, que é a pressão de enchimento e de armazenamento aqui da bexiga, e fluxo-pressão, que avalia as pressões durante o esvaziamento da bexiga. Diário vesical é muito importante. Às vezes o paciente interna para a gente, vai demorar um tempo ainda para fazer o estudo urodinâmico, os outros exames também urológicos. A gente pode iniciar um diário vesical para entender um pouquinho mais e adiantar o cuidado para esse paciente. O ideal é que esse cuidado seja feito, esse diário, o período de 3 dias, no máximo 4 dias, e a gente vai registrar, então, a data, o horário que urinou, volume,
características, se ele ingeriu algum líquido nesses momentos, se teve alguma perda ou não, e aí alguma observação específica também aí. Aqui é da CESDF também, o que é um diário vesical que eles utilizam. E aí, achei interessante também que eu vi no manual, o diário de bordo. O que é esse diário de bordo? Quando o paciente, então, ele leva consigo, já fez diário miccional, já fez todos os exames, leva para casa. Aí o diário de bordo fala assim, olha, você vai voltar daqui 6 meses para poder saber como que vai ficar a sua bexiga, né? Para a gente fazer um novo exame e ver como que ficou. Esse diário de bordo, ele vai colocar somente a data, horário e ocorrência. Só se aconteceu algum sangramento, alguma resistência uretral, algum problema. Então, no final dos 6 meses, ele pode levar os problemas que aconteceram em decorrer e o médico pode fazer alguma avaliação, ou a enfermagem fazer alguma avaliação desse paciente. O PED teste é a eliminação aí, são as perdas, né? A perda urinária do paciente ou por esforço, ou porque incontinência de esforço, né, do paciente, ou por de urgência. Então, quando o paciente às vezes está no ambulatório, eu posso falar para ele, olha, você... Eu pensei que era meu chip. Oi, o áudio, estou escutando. Oi, pessoal, tem pessoas que eu estou escutando o áudio. Então, a pessoa, então, o profissional pode oferecer, então, esse absorvente ou uma fraldinha para o paciente, para ele, então, então, para saber se tem alguma incontinência ou não. E aí também posso fazer esse cálculo, essa avaliação das 24 horas. E o paciente documentar, inclusive, para mim, o paciente pode até pesar, saber qual foi a perda. O paciente, então. O outro artefato que a gente pode utilizar, um aparelho, é o bladder scan, né? Que a gente pode utilizar também, né? Que é o ultrassom, para saber, então o paciente urina no saquinho, né? O paciente urina no saquinho, ou no papagaio, na comadre, a gente faz o cálculo aí de quanto que ele urinou, e a gente vai com o bladder scan, esse é um aparelho mais antigo nosso, e esse aqui é o mais recente que a gente utiliza, para saber se existe algum volume residual. A gente faz bem na região suprapúbica e a gente sabe efetivamente quantos ml ficaram de residuais. A gente faz aí 9 medidas do paciente, a gente costuma dividir entre manhã e tarde e noite, 3 vezes num dia, 3 no outro, 3 no outro. Um total de 3 dias, a gente vai conseguir como foi esse diário miccional do paciente. Vindo mais para a questão do tratamento do paciente, a questão do tratamento, então, os pacientes com lesão medular incompleta e pacientes, então, lesão encefálica e periférica, são os pacientes, então, que têm poucas queixas de armazenamento, aqui então é incompleto, né? Pouca queixa de armazenamento e esvaziamento, e eles têm sensação e controle, e o diário miccional deles que eles fizeram deu um volume residual baixo. Então, eles podem ter algum tratamento que não seja o cateterismo inicialmente. Então, muitas vezes o paciente, então, ele vai ter, a gente vai orientar ele a fazer uma micção programada, ou respeitar o primeiro desejo miccional, evitar manobras de Credé ou de valsalva com muito esforço, porque quando o paciente faz muito esforço, o que que acontece? Ele faz tanto esforço que ele acaba forçando demais esses esfíncteres uretrais, e com o tempo ele vai ter incontinência por esforço, né? Vai lesionar aí a questão do assoalho pélvico. O agonista de receptores adrenérgicos, tipo beta-3, ele pode usar o mirabegrona, muitas vezes porque a hiperatividade da intrusora dele não é muito alta. Então, o mirabegrona é suficiente. Alguns outros tipos de anticolinérgicos, como a oxibutinina, em dose baixa, ou solifenacina em dose baixa. Alfa-bloqueadores, porque vai permitir um esvaziamento melhor aí da bexiga, que vai agir no colo vesical. E também, muito importante, a reeducação intestinal, que a gente vai falar mais a seguir. Esse paciente, que ele consegue urinar, tem sensação e controle, ele vai fazer, então, ultrassom em 6 meses ou 1 ano, dependendo do médico que ele vai pedir para o paciente, mais exames laboratoriais de função renal. E estudo urodinâmico, se ele tiver alguma queixa. Muitas vezes o paciente não vai fazer mais nenhum estudo urodinâmico, é somente se ele tiver alguma queixa. E alguns pacientes podem necessitar de cateterismo intermitente limpo. Por exemplo, os pacientes que precisam de fazer muito esforço de Credé e valsalva, e que aí, com o tempo, ele pode ter lesão aí uretral por conta disso.
né? E aí pode desenvolver incontinência. Então, alguns pacientes são candidatos a fazer o cateterismo intermitente limpo. Então, a gente vê alguns pacientes, por exemplo, deambulantes que têm lesão medular, que muitas vezes fazem o cateterismo intermitente limpo também. E aí, o uso de coletor urinário externo ou fralda, como forma de manejo aí entre as micções, ou então para prevenir alguma incontinência. Os pacientes que não têm sensação e não têm controle, e a gente foi visto que eles têm um volume residual alto, tanto no bladder scan, né, diário miccional, como também no estudo urodinâmico, que são as lesões medulares completas, né? Aqui, no caso, EISA A. Eu coloquei EISA B porque, como eu expliquei lá atrás, o paciente com EISA B, ele tem alguma sensação, alguma inervação ali que ele sente, às vezes, alguma sensação de repressão vesical. Mas o comando motor, ele não consegue esvaziar a bexiga. Então, na maioria das vezes, ele vai precisar do cateterismo intermitente limpo, por exemplo. Lesão encefálica ou periférica, se o paciente tem um cognitivo muito ruim, muitas vezes vai necessitar também do cateterismo. Então, o tratamento, na maioria das vezes, vai ser o autocateterismo ou o cateterismo assistido, né? Muito importante essa sigla aqui, cateterismo intermitente limpo, ele está sendo difundamente aí utilizado. Então, a gente pode usar o catéter de Nelaton ou o catéter hidrofílico, né? E o uso de coletor urinário externo ou fralda, se necessário, para o manejo enquanto o paciente não se adequou ainda com a questão da incontinência. Muitas vezes o paciente acha que o coletor urinário externo, que a gente chama também no hospital de John Tex, ou a fralda, ele fala, não, estou urinando, estou vendo que está saindo urina, então, mas esse não é o tipo de manejo adequado, o paciente que não tem sensação e controle, que a pressão da bexiga vesical dele é elevado, isso pode levar ele a agravos. Ele vai usar anticolinérgicos, como oxibutinina, sulfenacina, tolterodina ou darifenacina, e aí em doses mais altas. Pode também usar alfa-bloqueadores, doxazosina ou tansulosina, quando ele tem um esfíncter muito espástico demais, muito contrátil. E quando o paciente, às vezes, tem muitos sintomas de disreflexia. E reeducação intestinal, e estudo urodinâmico e ultrassom. A questão do acompanhamento ambulatorial, o paciente, via de regra, sempre vai fazer o estudo urodinâmico e o ultrassom. Em 6 meses ou 1 ano, mais os exames laboratoriais de função renal, caso para acompanhamento longitudinal. Na impossibilidade do paciente fazer o cateterismo intermitente limpo, muitas vezes é sugerido catéter de permanência para esse paciente, né? O cateterismo vesical de demora. E aí, se o paciente realmente vai usar durante muito tempo, é orientado o paciente, às vezes, fazer o catéter suprapúbico, que tem menos risco de lesões uretrais, fístulas, do que o catéter vesical de demora. Então, a cistostomia, muitas vezes, é indicada. Aqui é um guideline canadense que fala, então, um pouco sobre isso. Então, o paciente com lesão medular, espinha bífida, esclerose múltipla avançada, acaba tendo um alto risco ou moderado risco para desenvolver alguns problemas renais. E outras lesões aqui, outras doenças neurológicas, como baixo risco. Então, esses pacientes que não sentem, não controla, têm um risco moderado a aumentado de desenvolver problemas e complicações, se não manejar bem a bexiga. Aqui, então, a questão do tratamento farmacológico, como foi dito, a gente tem anticolinérgicos, que vão agir aqui, então, anticolinérgicos, ou a gente também fala antimuscarínicos, que vão agir aqui no detrusor, né, aqui nos receptores muscarínicos. A gente tem os agonistas receptores adrenérgicos, tipo beta-3, camirabegrona, que vão agir aqui nos receptores beta-3. E a gente também tem os alfa-bloqueadores, como daxazosina e tansulosina, que vão agir aqui no colo vesical, no esfíncter interno, facilitando a saída então, da urina. A reeducação intestinal, ela é importantíssima, né? Não vou me estender muito nessa parte, é uma parte que eu gosto demais, até fiz o meu TCC em cima de reeducação intestinal, inclusive a gente já deu uma aula também aqui no outro café científico, mas a constipação, por exemplo, quando o paciente é muito constipado, já foi comprovado que aumenta a contração vesical, porque dilata a região aqui do cólon, da região aqui do reto, sigmoide e cólon, isso comprime a região abdominal e aumenta o esforço aqui para a parte vesical.
Então, o paciente tem, inclusive, mais queixas vesicais. É comum eu escutar o paciente falando assim, olha, depois que eu comecei a cuidar melhor do meu intestino, a bexiga também está melhor. Porque uma coisa realmente conversa com a outra. E o paciente, quando está muito cheio, pode ter incontinência por transbordamento, que a gente chama de SOI, que pode levar, inclusive, a infecções trato-urinárias, que o paciente perde, pode colonizar aqui, e aí o paciente pode ter infecção trato-urinária. A incontinência fecal, se não tratada, também pode levar o paciente a dermatites, associada à incontinência, e também infecção do trato urinário. E aí o programa de reeducação intestinal ele precisa ser instituído, de acordo com a ingesta hídrica adequada, ingesta de fibras adequada, atividade física e manobras de reeducação intestinal. Então, a gente conta aí com a equipe multiprofissional também. Tratamento cirúrgico. Quando o paciente tem uma bexiga muito hiperativa e esfíncter hiperativo, então a gente pode fazer também, uma vez que foi instituído para ele usar os antimuscarínicos, que são os anticolinérgicos, mas não teve resultado, ele pode, então, fazer a aplicação de toxina botulínica no músculo detrusor, que a gente fala no botox intravesical. Então, são feitos de 20 a 30 aplicações, 200 unidades internacionais a 300 unidades internacionais na bexiga do botox, toxina botulínica, que vai, então, paralisar essa bexiga para que ele consiga, então, ter uma complacência, né, consiga permitir o aumento aqui da capacidade vesical, e aí ele conseguir ter maior continência. Muitas vezes o paciente também tem um esfíncter hiperativo, e aí pode também fazer lá no esfíncter uretral, né, o meato uretral externo, no esfíncter uretral externo, pode também fazer o botox também nesse esfíncter, para permitir a passagem do catéter, né, e permitir a saída melhor aí da urina. O catéter suprapúbico, cistostomia, é indicado algumas vezes, como a gente disse. Alguns pacientes, é um pouco mais raro, mas a gente vê alguns pacientes que necessitam da vesicostomia. São pacientes, por exemplo, que têm o cognitivo muito ruim, que têm uma lesão medular desde a infância, por exemplo, os mielomeningocele, espinha bífida. Então, são os pacientes que eu vi com vesicostomia. Por quê? O paciente já tem a bexiga toda trabeculada, já tem refluxo grau 4 ou grau 5, com hidronefrose, familiar, muitas vezes a família é humilde, não tem como cuidar, não tem como fazer cateterismo, já tem problemas da válvula uretral, e aí não tem como colocar, fazer cistostomia, ou às vezes até tem como fazer cistostomia, mas às vezes não tem durante o dia quem cuide do paciente, quem esvazia a bexiga, esse saco coletor, ou então o paciente não consegue usar a sonda vesical de demora, então muitas vezes, para preservar o rim do paciente, é feita a vesicostomia, que é uma estomia urinária incontinente, o paciente fica perdendo urina. E aí esse paciente perde urina e muitas vezes é difícil adaptar algum tipo de coletor ou equipamento. Então a gente vai trocando só fraldinhas aí durante o decorrer dos dias, né, do dia. Ampliação vesical, quando o paciente já fez anticolinérgico, não deu certo, botox não deu certo, então é partido aí para ampliação vesical. Quando a indicação é quando o paciente então tem capacidade vesical baixa e muita hiperatividade detrusora, que o paciente não conseguiu usar muito bem os medicamentos também. Então a gente chama de iliocistoplastia ou cistoentroplastia. Que é isso? É uma ampliação da bexiga. Então, aqui é uma bexiga aberta, foi aberta então. Aqui é o ilho, que foi aqui também tunelizado, aqui foi aberto, para poder fazer uma neobexiga. A gente observa aqui na figura uma bexiga mais trabeculada antes da neobexiga, e aqui é uma bexiga já maior e mais uniforme, homogênea, depois da neobexiga. E aí, junto com a iliocistoplastia, ampliação vesical, eu posso também fazer a derivação urinária, ou a monte, que é quando é utilizado aqui, próprio um pedaço aqui do ilho, para poder fazer a monte, que faz o conduto cateterizável, ou o Mitrofanoff, que a gente usa o apêndice. Então, esse apêndice, então, é retirado aqui do seco. O paciente, então, é implantado aqui na região da bexiga, ou neobexiga. Então, aqui a gente faz um conduto cateterizável. E aí, aqui, o paciente, então, esse apêndice,
Muitas vezes aqui o conduto cateterizável vai ser na região do umbigo, para uma questão estética, mas pode ser em outras regiões também. Muitas vezes, nós, estomoterapeutas, a gente pode também fazer a demarcação junto com o urologista para poder ver o melhor local que o paciente vai conseguir fazer o cateterismo. Né? Muitas vezes, paciente com mielomingocele não consegue ter um acesso muito bom, mulheres, às vezes, um pouco mais obesas, paciente tetraplégico que não consegue ter o acesso para poder fazer na região genital, fazer da região uretral, mas na região abdominal ele vai conseguir ter, então isso te dá muita qualidade de vida do paciente. Complicações, a gente tem infecção urinária, refluxo vésico-ureteral, hidronefrose, que a gente já disse, essas complicações, incontinência urinária, litise renal ou vesical, doença renal crônica ou disreflexia autonômica. Aqui do cálculo vesical. Uma coisa bem importante do cálculo vesical, que uma vez que ele não foi retirado, o paciente tem infecção de urinária de repetição, porque as bactérias moram, a gente brinca com os pacientes que é uma casinha para as bactérias, então a gente precisa tirar esse cálculo. Eu achei bem importante trazer um pouquinho mais detalhado aqui, citar para vocês a questão da disreflexia autonômica, por quê? Porque a disreflexia autonômica, que é uma das complicações do paciente com lesão medular acima do nível de T6, né, torácica 6 para cima, então T6, T5, T4, até a cervical. Por quê? Porque ele pode ter vários agravos, que eu vou falar para vocês. Então, por que acontece a disreflexia autonômica? É uma emergência clínica. A bexiga do paciente, ela se distende. E essa distensão da bexiga faz uma ativação, uma estimulação do sistema nervoso simpático. Essa estimulação do nervoso simpático, então, quer mandar informação para que a bexiga precise ser esvaziada. Porém, encontra com a barreira, como a gente disse anteriormente. Então, fica essa informação subindo, descendo, e não a bexiga está ali com hiperatividade, bexiga cheia, fibras estiradas, e isso meio que, vamos dizer que a bexiga fica irritada, fica muito reflexa. E o esfíncter também, muitas vezes, muito reflexo também, espástico, e não deixa escoar a urina embora. Então, o paciente não perde urina. O que acontece aí nesse caso? Devido à estimulação simpática, o paciente, então, ele começa inicialmente com arrepios. Igual quando a gente tem vontade de ir no banheiro, que às vezes a gente está apertado, a gente sente arrepiar um pouquinho, ele inicia com essa sensação de arrepio, que a gente fala, inclusive, piloereção, os pelos arrepiados. Depois disso, ele observa as placas avermelhadas no corpo, acima do nível da lesão. E essa região, a gente fica com uma transpiração muito grande, que fica com uma pele pegajosa. A pele fica muito pegajosa nessa região, acima do nível da lesão. Você vê que o paciente tá vermelho, mas ele está frio, pele pegajosa e fria. E aí o paciente tem uma sensação de ansiedade ou de mal-estar. Ele refere para você. Por quê? Devido a essa descarga adrenérgica. O paciente tem dor de cabeça e com isso, quando aconteceu tudo isso, a pressão do paciente já está nas alturas. Muitas vezes a gente vê a pressão do paciente 24 por 16, 24 por 14, 26 por 14, e o risco de um infarto agudo do miocárdio ou então um AVE é muito grande. E se não tratado, leva o paciente à morte. Então, a disreflexia autonômica é uma urgência e a gente precisa tratar. Então, quando a gente deparar com o paciente com nível de lesão medular acima de T6 com essas queixas, primeiro de tudo, eu vou esvaziar a bexiga, não melhorou, esvazio o intestino, não melhorou, procuro algum outro estímulo que esteja acontecendo, lesões de pele, mudança de decúbito, algum outro desconforto do paciente, retirar o tênis, às vezes é uma encravada, então a gente vai tirar o desconforto até que o paciente melhore, mas também é uma urgência clínica e esse paciente precisa de caminhada ao médico. Então, o objetivo do tratamento da disfunção neurogênica do trato urinário inferior é proteger o trato urinário superior, né, o paciente não ter doença renal crônica, melhorar a continência e qualidade de vida, melhorar a função do trato urinário inferior, não deixar essa bexiga ruim demais, né, porque é a mesma bexiga que ele vai ficar até o resto da vida, e reeducar também o padrão evacuatório. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre, então, o cateterismo intermitente limpo,
Vou procurar não me delongar, né, para não demorar muito. Então, a definição aqui da International Continence Society, que cateterização é definida como uma técnica de esvaziamento da bexiga ou de um conduto cateterizável, utilizando o catéter para a drenagem de urina. E o cateterismo intermitente é feito isso, então, de forma intermitente. Então, para um reservatório urinário, bexiga, ou então via uretral, de formas regulares. Uma coisa importante para dizer, que eu deixei aqui para não esquecer, que a terminologia correta, muitas vezes no dia a dia a gente fala sonda, o paciente fala sonda, mas a nomenclatura correta é a gente utilizar sempre como catéter. Então, os cateterismos, então, os tipos. Então, a gente tem alguns tipos de cateterismo vesical, né? Catéter de permanência, que é o catéter vesical de demora, ou sonda vesical de demora mais conhecido dessa forma, que é o catéter Foley de 2 ou 3 vias. O catéter suprapúbico, que é utilizado mesmo aqui também como cistostomia. Uma questão também é que quando o paciente a gente sabe que ele vai ter que fazer trocas corriqueiras aí de cada 21 dias ou 30 dias do catéter, né? E vai usar durante mais tempo o catéter, a gente não utilizar o catéter, de silicone, porque ele tem menos incrustação e o risco de infecção é menor também. O cateterismo asséptico, para a gente coletar a urina do paciente, a urocultura, ou o cateterismo de alívio, quando o paciente tem retenção urinária pós-operatório. E o cateterismo vesical intermitente limpo. Aqui, então a gente viu que aqui no cateterismo, então a gente tem a sonda de Nelaton, catéter de Nelaton e catéteres hidrofílicos. Trouxe aqui um artigo que ele faz uma comparação entre o catéter hidrofílico e o catéter, então, de Nelaton. E aí mostrou que existem bons resultados, e os melhores resultados são realmente os catéteres hidrofílicos. Existiu, então, maior redução de ITU, né, de infecção do trato urinário, mas ele fala que ainda precisa de maiores estudos. Tem uma melhor satisfação do paciente, porque ele economiza tempo e tem maior independência, reduz o tempo, inclusive, da técnica do cateterismo, e o paciente tem mais independência. O tetraplégico consegue desenvolver, fazer melhor o cateterismo, fazer o cateterismo também. Tem melhor custo e efetividade, são menos materiais, ele é mais caro, mas são menos materiais utilizados e menor risco de infecção também. E com isso, melhora a qualidade de vida do paciente. Uma observação também desse artigo é que em crianças com mielomingocele não houve redução de T1, porque para manusear esse tipo de catéter, ele é escorregadio. Então, tem alguns catéteres que ele tem algum guia para fazer a manipulação, mas tem alguns catéteres que não. Então, muitas vezes, esses pacientes com mielo possivelmente contaminaram o catéter, então não teve redução de infecção do trato urinário. Falando um pouquinho mais aí dos catéteres hidrofílicos, né? Eles são já, pela Conitec, né? Que é Ministério da Saúde, ele já é liberado. Então, aqui, 24 de julho de 2019, já tornou pública a decisão de incorporar o catéter hidrofílico para o cateterismo intermitente limpo para indivíduos com lesão medular e bexiga neurogênica, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem a Conitec, que aí ajuda a gente a tomar essa decisão, mas eu preciso avaliar o paciente se ele tem indicação. Alguns lugares, a gente vê que consegue mais facilmente, né? Alguns estados, como a gente atende em vários estados aí do Brasil, mais facilmente o paciente consegue catéter hidrofílico. Mas alguns estados o paciente é difícil de conseguir e ele precisa de um relatório. Aqui no GDF já está bem implementada essa questão, mas ele precisa do relatório e ter alguns critérios. Quais são os critérios, por exemplo? Sangramento, se ele está tendo sangramentos recorrentes, estenose uretral, infecções de repetição. O que é infecção de repetição? Se ele tem 2 episódios em 6 meses ou 3 episódios em 12 meses. E os pacientes tetraplégicos, tetraparéticos também, porque com o catéter hidrofílico ele consegue fazer melhor a técnica. E facilita, inclusive, muitas vezes para o cuidador. O cateterismo, então, é indicado para quem tem retenção urinária, e aí quem faz um esvaziamento vesical com muito esforço, como a gente já disse, como Valsalva e Credê. E aí, para o paciente que tem um resíduo pós-miccional muito elevado. Como eu sei que esse resíduo pós-miccional é elevado? A literatura traz que acima de 200 ml a gente já pode considerar que o resíduo pós-miccional é elevado.
e acima de 50 ml se ele tiver sintomas e ITU também de forma recorrente. Só que quando eu vou avaliar esse paciente também com resíduo pós-miccional elevado, eu preciso afastar que ele não está com infecção do trato urinário. Porque quando o paciente tem infecção do trato urinário, ele tem sintomas de armazenamento e esvaziamento de infecção. Então, muitas vezes, ele está com uma retenção maior por conta da própria infecção. Então, no cotidiano, a gente avalia dessa forma o resíduo. E como eu meço o resíduo? Ou por cateterismo vesical pós-micção, ou através do bladder scan, a ultrassonografia, como a gente viu anteriormente. Uma coisa interessante que é o seguinte, várias pessoas falam assim, por que usar o cateterismo intermitente limpo? Eu mesmo digo que lá atrás, quando eu recém-formado, quando eu tive o primeiro contato com um paciente com lesão medular, eu pensei o seguinte, falei assim, por que fazer um cateterismo intermitente limpo, que leva a risco à infecção do paciente, do que deixar um catéter de permanência e quando precisar, em algum momento, fazer uma técnica estéril, né? Então, assim, através disso tudo a gente vai desmistificando e vai vendo o porquê das coisas, né? Então, lá atrás, em 1947, o Dr. Gutmann instituiu a técnica estéril, né? A gente vê que esse período aí foi pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente vê que os pacientes, então, os veteranos de guerra, precisaram, então, ficaram paraplégicos, tetraplégicos, precisaram do cateterismo, então, estéril. Só que foi visto que esses pacientes, então, com que faziam a técnica estéril, eles não conseguiam se adaptar muito bem, porque a cada 4 horas a gente fala o seguinte, passa muito rápido, né? Que a gente está conversando, quando veja passou 1 hora. Então, a cada 4 horas fazer o cateterismo com técnica estéril dá mais trabalho ainda. Então, o que foi acontecendo? As pessoas que mantiveram técnica estéril não faziam cada 4 horas, faziam cada uma vez por dia, 2 horas, cada duas vezes por dia, 3 horas, 3 vezes ao dia. Não faziam 5, 6 vezes do dia, conforme indicado. Mas teve outros pacientes que adaptaram a técnica estéril, que aí se tornou uma técnica limpa. Então, o urologista Jacques Lapides observou isso e viu que, na verdade, a ênfase tem que ser na lavagem das mãos, na manipulação do órgão genital, então, lavar e fazer higiene com água e sabão, e que a estase da urina e as elevadas pressões intravesicais eram mais importantes que o fator bacteriano de ter que usar a técnica estéril, por exemplo, que esses pacientes têm bexiga colonizada e que a frequência do cateterismo tornava mais relevante do que a própria técnica estéril. Então, resumindo, a gente prevenindo, então, a distensão vesical. Então, quando eu previno distensão vesical, eu previno essa distensão e várias lesões que podem acontecer, então, na bexiga. E aí, porque quando lesiona a bexiga, que a bexiga cabe em torno aí de entre 400 a 500 ml para o homem e mulher entre 300 a 400 ml, né? A gente sempre fala para o paciente nunca tirar mais que 400 ou 500, nunca mais que 500, porque quando estende demais a bexiga, faz microfissuras. E aí a bactéria que está colonizada, ela pode morar, ela entrar nessa bexiga e aí desenvolver as infecções urinárias. E também outra coisa, quando faz muitas distensões, faz várias cicatrizes. Porque, então, quando tem muitas cicatrizes na bexiga, essa bexiga fica menos complacente. Então, esse tecido da bexiga vai ficando cada vez menos saudável. Então, eu tenho que prevenir a distensão vesical para manter um tecido saudável e evitar a estase urinária. Porque a estase urinária, aquela urina residual, que dá chance para a proliferação bacteriana, ele se proliferar e aí desenvolver a infecção urinária. Então, por isso que, desde então, com Lapides, o cateterismo intermitente limpo foi instituído. Aí, quais são os benefícios, né? O paciente, então, os benefícios são, então, a preservação do trato urinário inferior e superior, diminuição de sintomas urinários, paciente ter continência, minimiza riscos de ITU. Psicossociais, autoconfiança e qualidade de vida, economia, reinserção social e melhora do padrão do sono e vida sexual. Que essa parte psicossocial, muitas vezes o paciente não tem preço, né? Que é o que ele está buscando. Quais são os riscos? Existem riscos? Existem, principalmente na questão de trauma aí para o homem. Por quê? Porque o homem tem, então,
A uretra feminina é entre 3 a 5 centímetros, o do homem 16 a 20 centímetros em média. Então, para o homem fazer um cateterismo, ele precisa entrar pelo meato, vai para a uretra aqui esponjosa, uretra membranosa, uretra bulbar, uretra prostática, para chegar até, então, a bexiga. Então, são várias barreiras que, por exemplo, o paciente pode ter a hiperplasia do bulbo, aqui alguma região que ele foi com o tempo fazendo o cateterismo, e aí foi tendo algumas cicatrizes na região e dando estenose. Então, por isso que a orientação do enfermeiro é muito importante, na lubrificação e na passagem do catéter de forma adequada. Pode ter também falso trajeto em vários locais aqui dessa região. E aí, uma delas é a infecção do trato urinário. Mas o que é infecção de fato? Quando a gente coleta urina do paciente com lesão medular, a gente observa lá que existe, na verdade, quando a gente coleta essa urina, existe uma colonização, que é um paciente que usou o catéter vesical de demora, ele é vamos dizer assim, teve várias inserções de catéteres aí na questão do trato urinário, então existe uma colonização. Mas colonização não quer dizer que é infecção. A bactéria está lá dentro, está morando, mas não está fazendo mal. O que eu não posso deixar é a oportunidade desse resíduo ficar elevado lá dentro e aí proliferar e aí dar infecção. Então, eu não trato colonização. Então, o que é infecção de fato? É quando de fato a gente observa que o paciente tem uma alteração macroscópica da urina, ou seja, tem piúria, vejo que tem hematúria, urina turva, odor forte. O paciente tem queixa vesical, aumentou o cateterismo, tem queixas de sensação de armazenamento, esvaziamento, aumentou a incontinência urinária, era um paciente continente e agora está incontinente, tem febre, tem mal-estar geral e tem aumento da espasticidade e dor neuropática. Então, é tudo isso que a gente vai avaliar. Se o paciente só tiver uma urocultura positiva e uma bacteriúria assintomática, a gente não trata, porque senão a gente vai levar ele à resistência bacteriana. Algumas questões emocionais eu coloquei aqui, porque a gente precisa ir conversando com os pacientes. Eu coloquei até, nem tirado de literatura, eu coloquei aqui agonia, gastura, que é a forma, muitas vezes, que o paciente fala para a gente. Ah, eu tenho gastura de fazer passagem de catéter. O paciente, às vezes, tem lesão medular completa, mas ele nem sente que o catéter está passando. Mas ele tem uma agonia no momento. A gente fala com ele, a gente fala com ele, conversa, às vezes chama até a psicóloga também para poder conversar, até ele vencer essa barreira. Vergonha e constrangimento. Muitas vezes o paciente tem vergonha de ter que fazer o cateterismo intermitente limpo. A gente percebe isso muitas vezes no mielomeningocele quando é adolescente, às vezes na escola, naquela fase de bullying, o paciente ele não quer fazer o cateterismo na escola, então ele faz só no momento antes de sair de casa e depois na hora que chega em casa. Então aí pode ter, às vezes pode ter um residual elevado, demorar muito tempo, ele pode ter infecção. Os pacientes costumam ter medo de impotência sexual, os pacientes jovens principalmente. Então, às vezes é necessário falar para ele que não dá impotência, fazer cateterismo intermitente limpo. O paciente tem medo de se machucar, eu acho que é válido de pensar que pode se machucar, porque pode mesmo, então a gente tem que orientar a técnica correta. O medo de infecção do trato urinário e a insegurança da técnica. Então, como eu previno as complicações? Tendo apoio familiar, rede de apoio, principalmente os pacientes tetraplégicos, a gente acolher e acompanhar esse paciente. Não é só orientar e deixar ele cuidar sozinho, né? Eu preciso ter uma forma de acompanhamento, dele saber que ele tem uma rede de apoio. Então, por exemplo, no SARA mesmo, a gente acompanha esse paciente a cada 6 meses, às vezes, muitas vezes faz teleatendimento, esse paciente faz o pedido de antecipação de um teleatendimento para a gente conversar com ele, fazer alguma orientação, então esse é muito válido. Então, a gente dá orientação e treinamento adequado e, muitas vezes, é necessário atendimento psicológico. O que a gente deve avaliar antes da orientação do cateterismo intermitente limpo? Se ele conhece a necessidade para fazer cateterismo, se ele entendeu. Então, na aula que a gente dá de bexiga neurogênica para o paciente, a gente fala sobre o porquê da necessidade. Muito parecido com a aula que a gente está conversando aqui.
para ele entender, de fato, a necessidade do cateterismo intermitente limpo e prevenir as complicações. Muitas vezes a gente tem que ver se ele está motivado para o cateterismo, porque muitas vezes ele está com tanta coisa, é um paciente recente, uma lesão medular aguda, ele não caiu a ficha ainda o que era uma lesão medular, a própria família não caiu a ficha ainda desse momento de alterações aí da vida, então a gente tem que muitas vezes, inclusive, precisar da psicóloga para conversar com o paciente. Autonomia, destreza para o cateterismo, e limitação neurocognitiva. Então, muitas vezes vai ter que ser orientado para o cuidador, né? Ou para um familiar. A rede de apoio, quem vai fazer esse cateterismo assistido, e acolher os medos e angústias, inclusive dos familiares, que muitas vezes os familiares têm medo de fazer cateterismo. A frequência, a literatura traz para a gente de 4 a 6 vezes. Mas o ciclo miccional, a gente vê na literatura, que é a cada 3, 4 horas a gente faz uma micção. Então, por isso que a gente acaba orientando a cada 4 horas que é o ideal o paciente fazer o cateterismo intermitente limpo. Então, a gente acaba orientando aqui 5 vezes até 6 vezes por dia. Os momentos cruciais para o cateterismo mesmo, na questão da técnica. A higiene das mãos é um momento crucial, tanto antes do preparo do material, antes do procedimento e após o procedimento. A gente orienta o paciente a se organizar o material sempre de forma limpa. Quando ele sai de casa, a organizar esse material numa nécessaire limpa, que dentro de uma bolsa, que ele deixa limpo, que não tenha risco de infecção. Lá no hospital, por exemplo, existe um criado, que a gente tem uma gavetinha. A gente orienta o paciente, olha, aqui essa gavetinha vai ser só para materiais de cateterismo, para não ter risco de infecção cruzada. Quando também ele vai se organizar, ele também às vezes forrar um criadinho em casa, né, um armário, para poder fazer a técnica correta. Às vezes também forrar, levar uma toalhinha junto, quando muitas vezes tem que fazer banheiro público, forrar também o colo, algum outro local, para não ter contaminação. E esse é o material que a gente costuma orientar para o cateterismo limpo, com catéter de Nelaton. Aqui é um saquinho coletor, então a gente vai abrir aqui esse catéter, vai abrir aqui essa região para poder escoar a urina. A gente abre aqui nessa região, coloca esse azulzinho aqui dentro do coletor, amarra. Então, deixou protegida a região do catéter e essa parte azulzinha aqui dentro. Vai lubrificar, aqui é para, então, para limpeza da uretra do paciente, do meato uretral. Aqui para lubrificação e aqui a gás aqui também para fazer a higienização. Existem algumas adequações para o cateterismo. Quando o paciente não tem saquinho, eu achei isso aqui um manual que eu achei muito válido. Por exemplo, o paciente não tem o saquinho e ele tem medo de usar o catéter direto no vaso, de escoar o catéter direto no vaso. Muitas vezes, muitas mulheres fazem isso. Isso, né? Senta no vaso, passa o catéter e drena direto no vaso a urina. Mas a gente não indica fazer dessa forma, porque pode esse catéter relar né, no vaso e risco de infecção. Quando acontece, não tem saquinho, muitas vezes pode adaptar aí com papel higiênico para poder prender aqui e não escoar aqui dentro de uma garrafinha. Então, são ideias que a gente vai tendo aí durante o decorrer do dia a dia. Para mulheres, a gente fala para elas se posicionarem bem ou no vaso sanitário. A gente não costuma indicar muito no vaso sanitário direto, mas às vezes é a realidade de muitas. Na cadeira de rodas, com uso de espelhinho, ou aqueles espelhinhos também que têm aumentos. E aí existem esses espelhos, tem algumas pacientes que são muito espásticas, então a gente coloca esse espelho entre as coxas, que aí consegue manter uma abertura, né, da região aqui das coxas, o paciente consegue visualizar, então, o meato uretral e consegue fazer. Essa outra adaptação, isso aqui encaixa na região aqui nessa região aqui da cadeira, da almofada, e aí essa parte articulada, ela consegue se articular para poder observar a região do meato uretral. Uma coisa importante é o seguinte, muitas mulheres não sabem, na verdade, onde fica o meato uretral. Então, antes, na verdade, de orientar a técnica do cateterismo intermitente limpo, muitas vezes a gente precisa, inclusive, pedir para ela, a gente ensinar para ela aonde é o meato uretral, onde é a vagina, onde é a região do ânus aqui e as estruturas,
para ela poder conhecer e saber onde, de fato, onde ela vai colocar o catéter. Para os homens, eles vão se posicionar aqui, ou em pé, próximo ao vaso sanitário, ou na cadeira, ou na cama. Muitas vezes o paciente pode necessitar de um suporte peniano, que a gente vai abrir aqui assim, vai acomodar, para poder o paciente, principalmente a gente utiliza o paciente tetraplégico, para poder se acomodar o pênis nessa região e facilitar o cateterismo. A limpeza da genital, posso fazer com água boricada, gás e sabonete líquido ou lenço umedecido também. E priorização da limpeza do meato uretral. Do meato uretral, sempre. Para as mulheres, a gente lubrifica somente a ponta do catéter, né? E para os homens, eu vou necessitar lubrificar toda a região aqui do pênis, né? Então, eu preciso instilar a xilocaína lá dentro, né? O lubrificante eu posso usar hidrossolúvel. Pode ser lubrificante íntimo, mas a maioria das vezes a gente usa a lidocaína, a xilocaína, porque ela é mais barata e ela é dada nos postos de saúde. Então a gente vai, esse biquinho aqui, por exemplo, a gente vai acomodar aqui, a gente fura, acomoda, e o paciente instila a lidocaína aqui nessa região, aqui no meato. E precisa ser uma lubrificação um pouquinho, não pode ser só uma leve lubrificação, tem que ser uma lubrificação pelo menos aí, algumas quantidades de ml, né? Pelo menos aí cerca de 3, 5 ml, para poder lubrificar bem. Ou a gente pode utilizar aqui através de uma seringa, que a gente pode furar aqui e aí lubrificar. Na hora da inserção, a inserção, eu coloquei essa foto aqui, que ela vem, o catéter, ele já vem com esse viciozinho lá dentro do catéter de Nelaton. Então, ele já vem com esse vício do voltadinho para cima. Então, eu vou utilizar essa voltinha para cima, porque quando eu insiro o catéter, eu observo, então, que eu insiro o catéter e a bexiga está para cima. Então, o ideal é que essa voltinha também esteja para cima. Então, catéter de PVC com a curva para cima, posicionar bem o pênis. Para a mulher, é só abrir a região ali da uretra, fazer a limpeza e inserir. Para o homem, então, posicionar bem o pênis para evitar os traumas uretrais. A gente orienta o paciente, então, a pegar o pênis com toda a mão, não somente fazer uma pinça, muitas vezes, porque fazendo só uma pinça, às vezes faz uma pressão abaixo da glande, que pode ocasionar trauma uretral. E muitos pacientes podem ter ereção durante a realização da inserção do catéter, e o ideal é esperar, né, a ereção para não ter trauma uretral. Então, aqui é a inserção do catéter, bexiga para cima, né, essa voltinha aqui, conforme eu disse. Depois, então, da drenagem do catéter, vou observar se a urina, então, o aspecto da urina, se está clara, transparente, sem cheiro ruim ou depósitos no fundo do recipiente, né? E o paciente pode anotar essas informações no diário de bordo, por exemplo. Pontos importantes na orientação do cateterismo intermitente ao cuidador familiar. É a higiene das mãos, principalmente, antes do preparo do material. Aí vai usar as luvas de procedimento descartável para tirar a roupa e a fralda dos pacientes. Tira essa luva de procedimento descartável, higieniza novamente e aí procede com a técnica conforme a gente disse anteriormente. E ele vai usar a luva para poder fazer a inserção do cateter. Uma coisa que vai facilitar bastante também são as roupas adaptadas, né? Então, com zíper ou então velcro, que vai ajudar bastante. E a gente consegue ficar aqui exemplo aqui de uma moça bem estilosinha, né? Usando roupa aí com zíper para poder estar bem adaptado. Outras questões que a gente orienta o paciente é a questão da ingesta hídrica, então controlar a ingesta hídrica. Então, conforme foi dito, a bexiga ela cabe entre 300 a 500 ml, né? A depender de como foi avaliada a estrutura dinâmica do paciente, às vezes até menos. Então, uma bexiga de uma mulher 300 a 400, homem 400 a 500. Então, a gente orienta ele ter uma ingesta hídrica adequada e de forma fracionada, não beber tudo de uma vez. Ah, esqueci de beber água durante o dia, vou beber tudo de uma vez depois. Vou ter perda urinária. Que a gente fala, né? Imagina um copo cheio e você vai lá e colocar mais água. Vai transbordar. Mesma coisa acontece com a urina. Quanto de líquido a gente orienta? 30 ml quilo dia,
não isso indicado por quilo do peso ideal do paciente. Então, 30 ml de quilo do peso adequado para o paciente dia. Então, se o paciente tem 60 quilos, ou o ideal ele tiver 60 quilos, vai ser 1,8 litro. Se tem 70 quilos, 2,100. E se tem 80 quilos, por exemplo, 2,400. Por isso que, na maioria das vezes, a gente vê, o paciente deve beber, em média, 2 litros por dia, porque essa realmente é a média. Diminuir a ingesta de líquidos no período noturno, então a gente orienta dessa forma. O paciente vai fracionando entre os cateterismos, né? E aí, a partir das 17 horas, a gente fala o seguinte: se na sua bexiga cabe 400, então você vai beber entre o cateterismo e outro 400. Mas a partir das 17 horas, 18 horas, você vai fazer o quê? Beber, diminuir pela metade. Você vai 400, você vai diminuir 200. Mas para tomar alguma comprimido, tá controlando aí a questão do ingesta hídrica. E aí depois mais para molhar a boca durante o decorrer antes de dormir. Então reduz o consumo de líquidos e aí eleva as pernas cerca de 1 hora antes de dormir. Por que isso? Então o paciente já diminuiu a ingesta hídrica, né, após as 18 horas, e aí elevou membros inferiores. Por quê? O paciente, então, com lesão medular, o que acontece? Lembra lá atrás que a gente falou sobre alterações vasculares que o paciente pode ter? Uma delas é o risco de TBP, porque o paciente tem vasoplegia. E como o paciente tem vasoplegia, ele tem o quê? Pode ter um edema de membros inferiores. Então, muitas vezes, esse paciente põe atividade de reabilitação em casa, trabalhando todo o dia. Quando ele fica com edema de membros inferiores, ele coloca esse membro para cima, esse líquido que ele colocou, então esse líquido vai drenar melhor, vai vir então para o coração, vai mandar para a circulação, vai filtrar pelo rim, vai cair na bexiga. Então, antes de dormir, ele consegue tirar um maior volume de urina e aí conseguir então drenar maior volume de urina e ficar mais sequinho durante a noite. E aí, alguns pacientes que persistem com edema podem usar meias elásticas e de compressão durante o dia também. Outras mudanças comportamentais é para quem tem queixa, diminuir irritantes vesicais. Porém, para aqueles pacientes que têm queixa. Paciente sem queixa, a gente não fala para diminuir, não. Né? A gente só fala assim, para observar. Se tem queixa com café, chás, bebidas gaseificadas, bebidas alcoólicas, cítricos ou adoçantes. A gente sabe que esses pacientes podem ser irritantes vesicais, mas não é para todo mundo que tem queixa com esses irritantes vesicais. Conhecimento, então, o paciente ser o protagonista da reabilitação. Muita coisa do que a gente está dizendo aqui, a gente aborda na aula também para o paciente. Por quê? Quando o paciente conhece o que é uma disfunção neurogênica do trato urinário inferior, conhece sua condição, conhece sua bexiga, entende os seus exames, entende por que dos medicamentos, por que do cateterismo, o que ele tem que fazer, ele é o protagonista da reabilitação e ele fica reabilitado. E ele tem adesão ao tratamento, usa os medicamentos adequadamente e tem uma eliminação urinária indicada. Os indivíduos, então, finalizando aqui, os indivíduos com disfunção neurogênica do trato urinário inferior podem ficar continentes? Sim, se eles tiverem uma capacidade de armazenamento da bexiga, se for suficiente, né? Porque muitas vezes o paciente usou sonda vesical de demora e demorou para reabilitar. Ele ficou 5 anos com essa sonda vesical de demora. O que aconteceu? Essa hiperatividade detrusora foi indo. O paciente ficou com uma capacidade vesical muito baixa. Então, às vezes, tem 100 ml, 150 ml. Então, usa o anticolinérgico, faz o botox. Muitas vezes não consegue reverter com isso, muitas vezes precisa de ampliação vesical. Mas se ele tiver uma boa capacidade de armazenamento, a pressão intravesical for baixa, se ele usar o medicamento e diminuir a pressão dentro da bexiga, o esfíncter uretral externo tiver boa resistência para ele não ficar perdendo, equilíbrio de ingestão de líquidos, porque não adianta, né? É uma conta que a gente fala para o paciente, é uma conta, né? De crédito e débito, de créditos e débitos. Se você coloca muito líquido para dentro, vai sair bastante líquido também. E obedecer a frequência dos cateterismos. Quando eu oriento o paciente adequadamente, assim, que eu vou dizer aqui, na verdade, que eu gosto dessa figura, por conta do quê? Aqui é uma figura de um profissional de saúde orientando o paciente e o cuidador, né? Então, quando o profissional de saúde ele se detém aí de conhecimento científico
né, específico aí do seu dia a dia para poder passar com segurança para o paciente e o cuidador tem segurança das informações que são dadas. São feitos exames adequados, tanto exames de sangue, de urina, hemodinâmica e tudo mais. A gente consegue, né, usa o medicamento adequado, a gente consegue preservar a função renal e o paciente consegue estar mais reabilitado. Então, o manejo vesical adequado preserva a rins do paciente e dá qualidade de vida, né, para esse paciente. Com isso, a gente consegue o indivíduo reabilitado e reinserido na sociedade. Então, aqui está o meu e-mail, se alguém quiser, às vezes, mandar algum e-mail para mim. E aqui meu Instagram, caso alguém queira também me seguir ou mandar algum recado. Essas foram referências utilizadas, e é isso.